Leitura Bíblica Anual de número 81, de 27 de abril. Vamos ler 1 Samuel 16, o versículo 14 até o 23. Vai nos falar assim: música de Davi que acalma Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará harpa, e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-me até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. 1 Samuel capítulo 17, do versículo 1 até o 4, vai falar sobre a segunda guerra contra os filisteus e Davi e Golias. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, que fica entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento dos filisteus e tinha 2,90 metros de altura. Essa leitura fica mais ou menos localizada, tem uma possível localização no Salmo de número 9. Agora, 1 Samuel 17, o 5 em diante, até o 54, é uma continuação. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão.
E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era de Jessé, o efrateu de Belém, e de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se, de manhã e de tarde, e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma roupa de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Ela, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. Com ele perguntou: por que você veio até aqui, Davi? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, Davi. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai.
Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso? Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, com aquele monte de roupa pesada. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e, em seguida, pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro, à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou cão? Sou um cão? Para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e dos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos. Assim disse Davi para Saul. E as aves dos céus e os animais selvagens e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra de seu alforje. Arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé, de Belém. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteu ficaram espalhados ao longo do caminho da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-o para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. 1 Samuel,
capítulo 18, o verso 1 até o versículo 4, vai nos falar sobre Davi e Jonatas. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou mais voltar para a casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica, e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Salmo 23 é um salmo davídico. Também foi Davi que escreveu, mais ou menos por esse período, quando ele cuidava das ovelhas do seu pai. Verso 1 até o versículo 6. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 5 até o 7, vai nos falar sobre elogios a Davi. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que saiu-lhe de um posto elevado. Saul lhe deu um posto elevado do exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, então as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamboris, com música, alegres instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta, senão meu reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. 1 Samuel 18, do capítulo 10 até o 13, vai falar sobre Saul tenta matar Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi da sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. Salmo 5. Para que o mestre de música para flautas também é um salmo davídico. O Salmo 5, do versículo 1 até o 12, nos diz assim: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença.
Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cante sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Para finalizar, 1 Samuel 18, do capítulo 14 ao 30, vai falar sobre a sábia conduta de Davi. Ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi: aqui está minha filha mais velha, Merabe, eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com a bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não matarei, deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu e o que é minha família ou meu clã de meu pai em Israel para que eu torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi,